Mateus capítulo de número 24. Abra aí por bondade a sua Bíblia. Oh, aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 24, verso de número 32, diz assim: aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem pode dizer amém? Amém. Quantos aguardam a vinda de Yeshua? Faça assim. Você aguarda isso? A minha pergunta é: você que está aguardando esta vinda, como é que você está aguardando ela? Alguns estão aguardando Yeshua HaMashiach voltar para buscar a sua noiva, e estão aguardando cada dia mais ansiosos, cada dia mais santificando-se, cada dia mais se abstendo do pecado. Outros estão aguardando a vinda de Jesus, mas estão aguardando sentados, acomodados nos seus prazeres, acomodados no seu dia a dia, acomodados nos seus projetos de vida. Sabe, irmãos, eu quero falar nesta noite sobre o tema Yeshua está às portas. Esse texto que nós lemos fala de uma figueira que floresceria, e que todas as coisas descritas antes do versículo que nós iniciamos a leitura passariam a acontecer quando esta figueira florescesse. O texto que nós lemos fala de uma figueira, e na Bíblia, sempre que você olhar essa palavra implícita dentro de algum contexto, está sendo colocada ali como referência a Israel. Então, em outras palavras, Jesus disse: olha, quando Israel florescesse, quando Israel renascesse, abram os vossos olhos, porque vocês verão muitas coisas acontecerem. E as coisas que ele relatou que aconteceriam estão no início deste capítulo 24. Se você bem pegar a sua Bíblia aí e abrir novamente em Mateus 24, você vai ver o que eu estou lendo. O versículo de número 3 do capítulo 24 que nós lemos diz assim: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu Jesus: cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim.
Então se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, e todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Jesus disse que quando Israel renascesse, nós iríamos ver essas coisas acontecendo. Nós iríamos ver por todos os lados as pessoas meio que assustadas como o mundo está caminhando. E quando eu estava preparando esta mensagem, o Senhor me trouxe à memória algo que eu quero compartilhar com a igreja. Se você ainda não é um servo de Yeshua, em nome de Jesus hoje, saia daqui aceitando Jesus como seu Salvador, porque as coisas que eu tenho para lhe dizer são muito sérias. Nas últimas 2 semanas eu tenho sido afligido por sonhos, acordando assustado com sonhos que eu tenho tido. Eu nunca sonhei tão repetidamente durante tantos dias sobre a vinda de Jesus. E por um tempo eu achava, meu Deus, isso deve estar acontecendo só comigo, porque eu eu estudei a escatologia bíblica, é uma coisa que eu amo, e eu comecei a discutir isso em alguns fóruns da internet, e descobri que não é somente eu que está sendo afligido por esses sonhos, mas outras pessoas pelo mundo inteiro, até no mundo muçulmano. Pessoas estão se convertendo, porque Yeshua HaMashiach está aparecendo a elas e dizendo assim: olha, eu estou prestes a voltar, eu sou o Salvador, e eu tenho salvação para oferecer a você. O mundo está sendo afligido, e muitas pessoas estão sonhando com o arrebatamento da igreja. Quem já sonhou isso? Levanta a mão. E quem sonhou isso nos últimos dias? Levanta a mão assim alto. Eu tenho visto durante essas 2 semanas o Espírito de Deus me acordar em sonho, me despertar e me levar a lugares. E um dos últimos sonhos que eu tive, eu estava saindo de casa com um grupo de irmãos para uma ilha, e nós estávamos indo para esta ilha para tirar um momento de recreação. Quando nós chegávamos nesta ilha, a maré estava baixa, então se atravessava por onde o mar fechava a ilha de carro. E quando nós chegamos lá, inexplicavelmente o mar subiu, de repente nos cercou. E uma jovem que estava na ilha disse assim: olha, eu vou dar uma sugestão para vocês, essa ilha não tem muita coisa boa, procurem outra ilha para vocês irem. E nós saímos. Quando chegamos na beira da entrada da ilha, o mar já tinha cercado essa ilha. Eu desci do carro, tinha um senhor vestido como se fosse mendigo, assim, sentado em um banco. Ele olhou para mim e disse: sente aqui. Eu sentei do lado dele, ele olhou para mim e disse assim: o que é que você está fazendo aqui? Eu disse: eu vim aqui para descansar com os irmãos. E ele disse: olhe, você está vendo esse mar? Esse mar vai cobrir toda esta ilha. Não perca tempo mais comigo, nem com nada, nem com o seu divertimento. Volte agora para essa ilha e anuncie que o Salvador está voltando, porque talvez essas pessoas se convertam e elas possam ainda chegar até os céus. Eu olhei para ele e disse assim: mas como assim? Esse mar já vai descer, a maré vai descer? Ele disse: não vai descer. Há um grande maremoto vindo, e esse maremoto vai cobrir esta ilha, e você e os seus irmãos não podem mais perder tempo, porque, e aí ele falou com essas palavras: Yeshua HaMashiach está voltando. Eu acordei atônito, dobrei o meu joelho e disse: Senhor, me ajuda a anunciar que tu estás voltando, para que talvez alguns ainda se salvem, para que talvez alguns se despertem, para que talvez alguns abram os olhos,
nós estamos perdendo muito tempo, estamos gastando nosso tempo naquilo que está nos afastando de Deus. Você sabe que o texto que eu li nos diz, o texto que eu li fala que Israel floresceria, e que quando ele florescesse não passaria desta geração até que o Senhor voltasse. De acordo com o livro de Salmos, no capítulo 90, versículo 10, diz que uma geração de vida tem em torno de 70 a 80 anos. Dia 14 de maio de 1948, Israel se tornou um país reconhecido pelas nações mundiais. Israel renasceu há cerca de 69, 68 anos atrás. E se uma geração tem entre 70 e 80 anos, e esta geração do renascimento de Israel não iria passar sem que Jesus voltasse, então eu e você estamos à beira de nos encontrar com o Salvador Jesus. Para alguns isso é motivo de dar glória, para alguns isso é motivo de dizer aleluia, mas para outros isto é motivo para entrar em pânico. Para outros é motivo para dizer assim: meu Deus, Jesus está voltando mesmo. Sabe, irmãos, eu estava lendo e relendo esses sinais da vinda de Cristo. Eu quero que você mantenha aberta a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 24. Pouco sairei dele nesta noite, talvez somente em 2 ou 3 momentos eu terei que sair dele, mas mantenha aberto, porque eu quero que você, inclusive você que está aí do outro lado na sua casa me assistindo, eu quero que você tome conhecimento de que Yeshua está voltando mesmo, disso que não é uma utopia, isto é uma verdade, e há uma noiva que o aguarda, há uma noiva que o espera, há uma noiva que anseia pela vinda dele. Essa noiva deseja realmente vê-lo. Mateus capítulo 24, o versículo 3 ao versículo 5, diz que Jesus estava sentado sobre o Monte das Oliveiras, quando chegava ele perguntando sobre a vinda dele, quando aconteceriam essas coisas, quando seria o fim deste mundo como conhecemos. Jesus respondeu: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Você sabe quantos Cristos surgiram só neste último século? Você sabe quantas pessoas só nos últimos 70 anos apareceram no mundo dizendo eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus? 23 pessoas. Pessoas como Ellis Shine, Ernest Norman, Reverendo Moon, Marshall Apple, Wayne Bent. Você fala assim: meu Deus, esses nomes. O camarada aqui, o senhor José Luiz Miranda, que levou dezenas e dezenas de pessoas a serem assassinadas, crendo que ele era o Messias. O chinesinho que apareceu na China dizendo que era o Messias e matou centenas de milhares de pessoas envenenadas. Lá no Japão apareceu um camarada dizendo eu sou Jesus Cristo, creiam em mim, e levou muitas pessoas com ele. Aqui no Brasil, o Henrique Cristo, que para muitos de nós é uma piada, para os seus seguidores ele é a real personificação de um Cristo. Jesus disse que no último momento, no momento em que Israel renascesse, nós veríamos o mundo ser afligido por falsos cristos. Quando eu olho para isso, eu tenho uma relação com 23 nomes desses camaradas que se afirmaram ou autoafirmaram serem o Cristo. Mas quando eu olho para a palavra o Cristo, quando Jesus disse assim: muitos virão no meu nome dizendo eu sou o Cristo, ele estava dizendo muitos meninos virão no meu nome dizendo eu sou o ungido. Essa palavra Cristo, ela vem lá do hebraico que quer dizer ungido. Olhe para cá e veja se eu estou equivocado. Hoje, nos nossos dias, esta frase, eu sou ungido de Deus, tem sido utilizada em todos os canais de TV, em todos os rádios, em todos os lugares, em todas as igrejas, para proclamarem que essas pessoas são personificações de Deus da terra, são representantes únicos de Deus da terra. Em nome dessa palavra, ungido, eu sou ungido de Deus, eles exigem respeito, é exigido submissão extremada, é exigido que você dê tudo que você tem, tudo que você pode, em favor do nome eu sou ungido.
por causa deste nome ungido, e muitos estão seguindo os ungidos. Nós temos que assumir e respeitar homens que são intoleráveis no púlpito, mulheres que nunca deveriam abrir a boca para falar o nome de Yeshua, estão proclamando o nome dele, lançando falsas profecias por onde andam. Isso tudo em nome de que eu sou ungido, eu sou a ungida do Senhor, eu sou o ungido do Senhor. Você deve me respeitar, você deve me obedecer, porque eu sou o ungido de Deus. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Você deve obedecer a esta palavra. Obedeça a ela. Ela sim, ela é a palavra viva de Deus. Ela não falha, ela não vai lhe levar para o caminho errado, ela não vai lhe ensinar heresias. É esta palavra que você deve crer. Em nome de ungido, muitos estão sendo enganados, e Jesus disse isso aconteceria. A Bíblia fala no versículo 6, olhe para a sua Bíblia: e ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É interessante observar que as guerras sempre existiram durante a história da humanidade, mas do ano 1900 para cá, nunca houve, nos últimos 1900 anos, tantas guerras como houve neste último século. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as várias guerras que existem no continente africano, as guerras que estão existindo em volta de Israel, todos os povos em volta de Israel odeiam a Israel, todos os povos e as nações em volta de Israel querem que Israel desapareça do mapa, mas ele continuará ali, como que, sabe, ali para cutucar as nações, porque o Senhor é o Senhor de Israel. E ninguém vai poder destruir esta nação. Sabe por quê? Você conhece Jesus? Se conhece, diga amém. Amém. Ele é israelita. Você conhece Jesus? Se conhece, diga glória a Deus. Ele nasceu lá, morreu lá, ressuscitou lá e voltará um dia para reinar lá. O texto diz que haveriam terremotos em vários lugares. Eu estive lendo uma revista da National Geographic, uma revista americana, especializada em várias coisas, inclusive terremotos pelo mundo afora. E em um dos seus artigos, ela anuncia que nos últimos 20 anos, houveram cerca de 400% mais terremotos em grande escala do que toda a história da humanidade conhecida. 400%. Uma das mais célebres sismólogas do Brasil, que é messiânica, judia, que trabalha aqui no Brasil, diretamente ligada a essa área científica do estudo sismológico das placas tectônicas. Ela afirma, e eu ouvi ela mesma afirmando, que o Brasil está prestes a enfrentar um grande terremoto, e que todo o governo sabe disso, e que todos estão calados para que não haja alarde na população brasileira. Segundo ela, que quase perdeu o seu emprego por essa fala, aquilo que atingiu o Rio de Janeiro nos seus interiores, que matou dezenas de pessoas, não foi exatamente o que passou na televisão. E que o governo brasileiro, tomando conhecimento do que está acontecendo, está se protegendo, se resguardando e ocultando da nação coisas que a Bíblia diz que aconteceriam. Enquanto você está preocupado com o seu umbigo e com aquilo que você vai ter amanhã, com a sua faculdade, com o seu carro novo, com os seus projetos de vida, está passando diante dos teus olhos a vinda do Salvador Jesus. E é por isso que a Bíblia diz que naquele dia haverá choro e ranger de dentes.
Porque muitas pessoas vão chorar desesperadas, dizendo: meu Deus, eu estava na igreja, eu ouvi aquele pastor pregando, eu vi quantas vezes ele anunciou que Yeshua voltaria, quantas vezes ele anunciou que o Messias voltaria, mas eu achava que não seria agora, que eu podia me preocupar com as coisas que eu tinha que me preocupar. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: se prepare, porque Jesus está às portas. Abra em Lucas capítulo 21. Em Lucas no capítulo 21, versículo 25, diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia pelas nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Vá para Apocalipse capítulo 16. Para aqueles que acham que nós ainda não estamos no Apocalipse, capítulo de número 16. Abra aí a sua Bíblia, versículo de número 8, diz assim: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder nestas pragas, e não se arrependeram para dar-lhe glória. O mundo inteiro faz todos os anos reuniões em fóruns internacionais em favor da camada de ozônio, da proteção do meio ambiente. Olhe para cá. Quem está falando aqui é o pastor Juarez Júnior, para você não se esquecer disso. Nada, absolutamente nada, que o mundo inteiro fizer para mudar isso, mudará. Porque a ira de Deus está começando a ser inflamada contra o mundo. O mundo está começando a ficar perplexo com o bramido do mar e das ondas. Só nos últimos anos nós vimos vários países do mundo serem atingidos por maremotos enormes, matando e devastando centenas de milhares de pessoas. Estamos olhando para isso sentados, acomodados, Jorge, preocupados apenas com o nosso eu, enquanto o mundo chora de pavor. Sabe o que eu descobri? Que segundo os cientistas há uma camada, um campo magnético em volta da Terra, que emana raios magnéticos contra o Sol, e estes raios vão desfalecendo aqueles raios que são destruidores para o país, para o mundo, para a população. Eles vão sendo dissolvidos nesta camada magnética, e quando chegam à Terra já não nos conseguem fazer tanto mal. Segundo os cientistas, este campo magnético nos últimos 100 anos diminui a cada ano cerca de 10% da sua amplitude. Você sabe por que o mundo está climaticamente falando num caos? Você sabe por que, Raíssa, que o mundo olha para a Terra e não entende por que aqui está tão quente, e há 10 anos atrás era diferente, e daqui a 10 anos estará mais quente? Porque a região polar ártica está se derretendo, se dissolvendo. Porque lugares onde antes não tinha chuva, está chovendo em abundância e matando pessoas de tanta água, ao passo que em outros lugares onde se chovia tanto, hoje há um sertão. A terra está dizendo: Yeshua está voltando, Yeshua está voltando, Yeshua está voltando. Nenhum ser humano da terra poderá dizer: eu não sabia, porque este planeta está gemendo como dores de parto, dizendo: o Filho do Eterno está voltando.
lendo estes versículos, parece que a gente está... Quando você lê esses versículos, principalmente em Lucas capítulo 21, quando você lê Lucas 21, parece que você está lendo um jornal anunciando o caos. Se não, vejamos. Em 2011, um terremoto atingiu a Terra e que, segundo os cientistas, o eixo da Terra se alterou, dado a gravidade do tamanho disto. Com esta alteração do eixo, a camada magnética se diminuiu mais ainda. Como se não bastasse, ufólogos dizem todos os dias, você liga a sua internet, o seu computador, digita lá, aparições no mundo, você verá dezenas de milhares de vídeos gravados na hora por pessoas e por ufólogos, dizendo que viram alguma coisa passando, seres extraterrestres, coisas sobrevoando a terra, e todo mundo não entende que Jesus disse que nós viríamos isso, que nós iríamos olhar para as estrelas e ficaríamos perplexados. Estrelas caindo do céu. Não, pastor, estrela caindo do céu na Rússia recentemente foi atingida por um meteoro que foi gravado por alguns cinegrafistas amadores. A NASA, ela vive em constante, sabe, aquela constante medo, porque a Terra, para que você não saiba, tome conhecimento disso, ela está em rota de colisão de centenas de milhares de asteroides, de meteoros. Mas você pode dizer assim, não, pastor, eu não acredito nisso. Pastor, isso apesar da ciência confirmar o que Yeshua disse, mas eu não acredito nisso. Você pode não acreditar nisso, e saiba que quando você não acredita nisso, você está cumprindo a palavra de Deus. Porque como eu li no livro de Apocalipse, escute, olha nos meus olhos, como eu li no livro de Apocalipse para você, muitas pessoas, mesmo vendo o que aconteceria, mesmo sendo abrasadas pelo sol, mesmo sentindo, sabe, todo o impacto que isso está causando no mundo, elas não se arrependeriam e elas não dariam glórias a Deus. Quando eu olho para a mídia, eu vejo ela de forma muito cautelosa, anunciando as desgraças que estão acontecendo no mundo. Mas quando você começa a buscar informações sobre isto, você descobre que a Bíblia está se cumprindo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 24. Oh, eterno. O versículo 7 diz que haveriam fomes e pestes em vários lugares. Ouça o que eu vou lhe dizer. Já é pacífico isso. Não há mais discussões a respeito do que eu vou lhe dizer a nível mundial, porque já é pacificado isso que eu vou lhe afirmar. O mundo como é hoje não tem capacidade de alimentar a população que tem nele e que haverá nos próximos 20 anos. A população mundial está espantosamente crescendo de uma forma que o mundo não tem suporte na atual conjectura para sustentar com alimentos, com água potável, com condições mínimas a população que nele existe. E nada do que todo mundo finge fazer conseguirá mudar isso. Jesus disse que isso aconteceria no período dos 70 a 80 anos de uma geração. Tudo que eu estou lhe relatando até agora está acontecendo nos últimos 70 anos. Como se não bastasse, meu irmãozinho,
A Bíblia fala que haveriam pestes em vários lugares, epidemias globais. Se eu vou me deter falando dos tipos de doenças que estão afligindo o mundo, eu tenho certeza que você que está sentado nesta cadeira e você que está me ouvindo aí do outro lado, você deve conhecer alguém que morreu de alguma doença epidêmica, se não até mesmo um parente seu. Nós estamos vendo o mundo afligido, anunciando que Yeshua voltará. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Meu Deus, Ele está voltando. Essa semana eu chamei o meu pai, nós fizemos uma rápida viagem aqui em Rosário. No caminho eu disse a ele: pai, para de perder tempo, vamos parar de perder tempo. Te concentra, papai, em Cristo. Jesus está voltando, Yeshua está voltando. Foca nele, foca nele. Liguei para minha mãe essa semana e disse: mãe, se prepare, se prepare. Não estou anunciando o caos, não sou profeta do caos, mas e a palavra de Deus anuncia que Yeshua está voltando. Mateus capítulo 24, versículo 10. Meu Deus, olhe para isto na Bíblia, veja se eu e você nos enquadramos ou não nisto. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A música cantada agora há pouco falava que era pequena a tribulação diante da glória que nós teremos, é verdade. Mas eu lhe garanto que, olhando do aspecto humano, meu Deus do céu, nós estamos sentindo nas nossas vidas como está ficando difícil ser um seguidor de Jesus. Nós estamos vivendo exatamente nesse momento que Jesus predisse que aconteceria. Ele fala que nesse tempo, nesse período de 70, 80 anos, quando Israel florescesse, quando ele fosse reconhecido pelo mundo como sendo a nação de Deus, a nação de Israel, pelos próximos 70, 80 anos nós viríamos tudo isso que eu estou relatando para você, e todos os fatores, todos os fatos científicos provam que cada vírgula que eu estou lhe dizendo é real. E há algo que me chama a atenção. A partir do versículo de número 10, Jesus começa a falar de coisas que aconteceriam dentro da igreja. Aí ele fala: nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente. Meu Deus do céu, eu nunca vi tantas igrejas serem divididas. Eu nunca vi tanta traição dentro da igreja. Eu nunca vi tanta falsidade, tanta hipocrisia, tanta mentira dentro da casa de Deus. Eu nunca vi tanta gente que olha para você sorrindo e deseja a sua destruição. Você não pode anunciar para ninguém que você está feliz no seu casamento, porque 10, 15 irmãs que estão passando por um problema desejam a destruição dele. Você não pode anunciar que ganhou uma bênção, porque dezenas de outras pessoas que não ganharam começam a olhar com um olhar de inveja e desejar que você perca isso. Estamos vivendo na época em que Jesus diria que aconteceria dentro da casa dele. Hoje, para eu consagrar alguém, pastor, eu tenho que pensar 1, 2, 3, depois eu tenho que orar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, pedir a misericórdia. Deus revela, depois que Deus revela, eu tenho que confirmar, eu tenho que fazer como o profeta confirmou várias vezes, para ter certeza assim a Deus, porque amanhã se levanta Joãozinho, que era seu amigo, velho, que estava do seu lado, que tocava com você, que cantava com você, e divide o seu ministério no meio. E tudo em nome de Jesus. Nós estamos fazendo exatamente, olhe para mim, exatamente o que na Idade Média a Igreja Católica fez. Ela matou milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora, em nome de Jesus. As chamadas jihad que o mundo muçulmano faz hoje, a Igreja Católica passou anos fazendo.
matando e assassinando pessoas que queriam servir e conhecer ao Eterno. E porque não concordavam com eles, eles eram assassinados. Olhe para cá, você tem coragem de matar alguém, sim ou não? Diga bem alto. Mas a Bíblia diz que quando você odeia o seu irmão, você está matando ele. Você é assassino. A palavra de Deus diz, Giovanni, Raíssa, igreja, que quando nós odiamos um irmão, quando temos raiva no nosso coração de um irmão, nós nos tornamos assassinos dele. E quando nós assassinamos eles, nós somos assassinos diante do Pai. E o Pai nunca permitirá que um assassino entrará no reino dele sem que este se converta a Deus. Estamos vivendo o tempo da coisificação do ser humano. Escute isso, porque você pode até nunca mais voltar aqui, mas você nunca vai poder chegar naquele tribunal que haverá para julgar todos os mortos e vivos e dizer: eu não sabia. Estamos vivendo a época da coisificação. As coisas são mais importantes do que Deus. Nós priorizamos tudo, menos Deus. Nós priorizamos tudo, menos o ser humano. Um celular é mais importante do que Deus. Um computador é mais importante do que Deus. Meu futebol à quinta-feira é mais importante do que Deus. É mais importante às vezes do que a nossa própria família. Estamos pegando animais que foram criados por Deus e colocando, meu Deus do céu, em vários países do mundo. Eu fico perplexo com isso, inclusive no Brasil. Há equipes de socorro para salvar cachorros e animais que foram maltratados. E os camaradas vão pegar um cachorro que acabou de ser atropelado. Do lado dele tem um mendigo passando necessidade, todo rabugento, morrendo do lado dele. Mas ele está preocupado com este cachorro aqui, porque até os animais são mais importantes do que o ser humano. Estamos coisificando o ser humano. Estamos pegando seres criados por Deus e colocando acima da maior criatura que Deus criou, que foi você. Você é aquilo que há de mais belo de Deus no universo. Mas nós não estamos dando importância para isso. O dinheiro, as coisas, os animais se tornaram mais importantes do que Deus. Me parte o coração. Olhe para mim. Quando eu vejo uma ovelha de Yahvé, quando eu vejo uma ovelha de Yeshua, ter coragem de dizer assim: no meu carro ninguém entra, porque é meu. Eu não boto no meu carro, anda só eu. Na minha casa ninguém se hospeda. Quantos quartos nessa? Tem 5. Pode dizer: não, quem é a pessoa? Deixa eu saber primeiro que é um irmão. Mas quem é ele? Ele é uma pessoa importantíssima, formada em Harvard. É um cara, você vai, então esse é profeta. É profeta de Deus, pode trazer. Quem é esse? Não, é um irmãozinho que estava no interior para fazer um exame. Lá em casa não dá. Coisificando o ser humano, dando mais valor a coisas do que aquilo que é seu irmão. Olhe para o lado, olhe mesmo. Você está vendo esse camarada feio ou bonito aí do seu lado? Se você um dia quiser entrar no céu, saiba, você tem que aprender a amá-lo. Se você não consegue amá-lo aqui, você nunca verá a Deus. Kadosh em hebraico é a mais pura santidade que existe em um ser. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Ele é santo. Os anjos dizem dia e noite: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ninguém chegará diante dele senão o santo. Estamos olhando para a iniquidade como se ela não fosse mal. Amamos mais o nosso dinheiro do que a Deus. E Yeshua está olhando para nós, dizendo: não foi isso que eu ensinei, não foi nada disso que eu ensinei, não foi nada disso que eu ensinei, não foi isso que eu deixei para vocês.
O que eu deixei para vocês é diferente. Aleluia. As pessoas têm muito mais prazer de engano do que na verdade em Yeshua. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Abra. Você sabe o que a iniquidade está fazendo dentro da igreja? Ela está cauterizando a mente das pessoas. Ela está fazendo as pessoas trocarem o certo pelo errado, o certo pelo duvidoso. As pessoas estão trocando porque não entendem, e não estão entendendo por causa do pecado. 1 Timóteo 4. Versículo 1 diz assim: mas o Espírito diz expressamente à igreja, oh meu Deus, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Meu irmão, olhe para cá. Um dos sinais da vinda de Cristo é que as pessoas se incomodariam com a verdade e abraçariam aquilo que era errado. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Abra. Está lá pertinho de Apocalipse. Abra 1 Pedro. 1 Pedro. Abre aí. 1 Pedro. Perdão, 2 Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Olhe, não saia daqui sem olhar isso na Bíblia, não. Olhe. Mas houve também, versículo 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre eles repentina destruição. Olha o que aguarda este povo. Escute o versículo 2: muitos seguirão as suas dissoluções, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Olha o versículo 3, veja se isso não é real. Por ganância, por dinheiro, farão de vós negócio, com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição dorme. Olha para cá. Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e enganariam a muitos, falsos pastores, falsos cantores. Ei, irmão, nós deixamos de adorar ao Criador para adorar a criaturas. Há algumas semanas atrás, uma rádio daqui de São Luís veiculou que aqui em São Luís aconteceria o último show de uma banda famosa aqui do Brasil. Eu esqueci qual o nome dela. Uma banda que ela tem tudo menos a essência de Deus. Ela tem tudo que o pecado te proporciona. Ela tem tudo que a iniquidade te favorece, menos Deus. Ela te leva tudo menos a Yeshua. Ela te leva tudo menos a sentir a presença de Deus. Ela te leva tudo ao pecado, a se prostituir, a curtir, a pular, a dançar, a ficar com a sua gatinha, com o seu gatinho, a fazer loucuras, a ir para a cama, a fazer sexo, fazer tudo que você não pode, em nome de Deus. Aí aqueles que são os senhores dessa teologia da prosperidade perceberam então que esse último show não podia ser o último show, porque lotou no primeiro show, que seria o último. Então eles decidiram, para atender aos corações, fazer o segundo show, porque as pessoas, assim como que num passe de mágica, são facilmente enganadas. Esses cantores gospels vêm para cá, e quando acabam os seus shows, porque não há nada de culto, não há adoração. Você sabe o que é um culto? Estude na Bíblia o livro de Levítico, venha saber o que é culto. Nem de longe nós conhecemos o que é cultuar a Deus. E olhe, deixa eu anunciar uma coisa aqui esta igreja. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer teologia, que eu comecei a descobrir coisas da Bíblia que estavam erradas, que as pessoas estavam nos ensinando errada, eu fiz um propósito com Deus. Deus, no dia que eu vou pastor, eu vou anunciar a verdade.
Quando eu cheguei ao ministério, eu comecei um processo de descautelização da mente de muitas ovelhas. Escute, eu quero que você se prepare, você que é do Ministério Vivendo em Cristo, porque muitas coisas eu vou ter agora a coragem de anunciar, e seja o que Deus quiser. Você sabe por quê? Porque eu estou cansado de ser acordado por Deus, e Deus me acordar dizendo: por que tu não anuncia? Por que tu não fala? Por que tu não abre a boca e diz que está errado? Deixa eu te falar uma coisa, e a chuva está voltando. Ei, Vinícius é um destes que morre de vontade de conhecer o nome de Deus. Ninguém conhece o nome de Deus aqui. Talvez eu e mais uma pessoa conheça aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no alfabeto hebraico não existem vogais, só existem consoantes. E o nome de Deus é formado por 4 consoantes que têm sons de vogais. Eu nunca direi o nome de Deus de púlpito, porque a Bíblia diz que ai deste que tem coragem e audácia de citar o nome dele. Você nunca verá um judeu citar o nome de Deus. E para de achar que é Yahvé, que é Jeová, que é não sei o que é blá blá blá, porque isso são nomes de deuses pagãos. Não são nomes bíblicos. Para ser sincero, quase todos os nomes que eu e você conhecemos até hoje na história bíblica nos foram nos ensinados errada. A começar pelo nome de Jesus. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Eu vou lhe dar uma dica. Eu vou lhe dar 2 vogais, ou foneticamente o som de 2 vogais que estão no nome de Deus. Você sabe o que quer dizer aleluia? Alelu é uma palavra hebraica, e Yah são 2 consoantes com sons de vogais que estão no tetragrama de Deus. O que é isso, pastor? Eu estou lhe dizendo que quando você fala aleluia, você está dizendo a Ele, o único e verdadeiro Deus, seja honra, glória e louvor. Você quer falar com Ele? Diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia. Quando você citar aleluia, não vai para nenhum outro ser no universo sua adoração, só vai para Ele. Estamos vivendo nos últimos dias que Jesus disse que nós viveríamos. Esta semana eu peguei um susto. Eu chego em casa com o rádio ligado, estou ouvindo mais um desses fantásticos programas surpreendentes, aonde você entra pobre e sai de lá rico. Aí eu estou ouvindo, está aqui diretamente 2 pessoas que são de outras igrejas, as que vieram fazer a campanha dos 7 dias e querem testemunhar. E eu disse: vou parar para ouvir essa parada aí. Aí o anjinho começa a falar. Quando ele começa a falar, eu disse: caramba, eu conheço essa voz. Esse cara aí eu conheço. Ele passou mais de 1 ano frequentando aqui a igreja Vivendo em Cristo. E é por isso que ele se conduía quando eu descia o sarrafo nessas coisas. Aí ele começa a testemunhar. Olha o testemunho. Escute, frise nisso. Aí ele começa a dizer: irmãos, eu estou aqui falando bem estilo carioca, que fica mais bonito, né? Fica diferente. Você quer chamar a atenção das pessoas? Fale como carioca ou como caboclo do interior. As 2 formas são as 2 formas que mais chamam a atenção nas ministrações. É por isso, meu irmão, que quando você fala chiando, chama a atenção de todo mundo. Existe um porquê disso que eu não vou nem perder tempo falando agora. Mas o irmão que é carioca, pelo menos não de nascença, mas de passagem, lá foi para lá, é maranhense, mas pegou o carioquês e começou falando cariocando lá. Ele começou a dizer, depois que ele fez a campanha dos 7 dias, ele conseguiu vender em 3 dias o que em 30 dias ele nunca conseguiu vender. Aí ele anuncia: venha, aqui é a igreja tal, é aqui que você vai conseguir crescer, é aqui que está o poder. Aí o pastor volta para ele, para o microfone e diz: nós recebemos uma unção diretamente do nosso líder, ele ungiu todos os pastores da igreja tal, e essa unção é a unção de prosperidade. Vamos ouvir outro testemunho.
testemunho, e vem outro testemunho falando, irmãos, e o outro já falando, ei, calocado. Eu sou assim, mas o Senhor fez um propósito, e ó, hoje eu estou com um carro novo, minha empresa não sei o que, minha empresa não sei o que. Testemunhos, escute, nunca você vai ver no Novo Testamento um testemunho como esse. Você sabe como é que os discípulos testemunhavam? Você sabe como os apóstolos testemunhavam? Quando eles abriam as suas bocas para dizer, vou contar um testemunho, sabe o que eles diziam? Existia um homem que desceu lá da glória, veio para a terra dos viventes, encarnou-se em forma humana. 3 dias ele passou debaixo da terra porque foi crucificado, mas ao terceiro dia ele se levantou e deu vitória a todos aqueles que nele creem. Isso é testemunho. Testemunho do Salvador, testemunho daquele que liberta, testemunho daquele que muda vidas, testemunho daquele que nos arranca dessas situações horripilantes. Mas nós estamos vivendo, e eu quero encerrar minha palavra. Há uma batalha na mente das pessoas. A Bíblia fala, Diego, que as pessoas nos últimos dias teriam seu amor esfriando. Não só estamos deixando de pregar a salvação, ouça, estamos deixando de crer nela. Levanta a mão aqui quem é crente. Isso é para você. Isso é para nós. Não só estamos deixando, Benesvaldo, de pregar a salvação, mas estamos deixando de crer nesta salvação. As pessoas estão abandonando a fé para voltar às suas práticas mundanas. Eu quero dizer, irmãos, que eu nunca vi tantas pessoas amando muito mais as coisas mundanas do que amando ao Senhor. Há pessoas que estão, Jorge, paz no Senhor, dentro da casa de Deus, às vezes pregando a palavra de Deus, que são viciados em videogames, viciados em computadores, viciados em celular. Há pessoas, filhos, que estão dentro da casa de Deus, e a única coisa que eles não conseguem sentir é a presença dEle. Sabe, irmãos, era para todo mundo estar aqui chorando, não por causa da minha mensagem, não, porque muitos de nós vamos nos surpreender com a vinda de Cristo. Esta semana eu recebi uma mensagem, eu achei tão bonita a mensagem que eu quero repassar para vocês. Havia uma pessoa que havia marcado um gabinete comigo. De repente ela desmarca e eu pergunto para ela o que foi que aconteceu. Ela disse, pastor, eu entendi uma coisa. Eu entendi que eu preciso buscar mais a Deus. Que se eu estiver na presença de Deus, Ele vai me dar graça para lidar com as lutas do dia a dia. Eu fiquei lendo, eu reli isso várias vezes. Eu disse, meu Deus, isso é uma prova viva de que o Evangelho verdadeiro está entrando em corações. Isso é uma prova viva de que há pessoas que estão entendendo que o caminho é nele, o caminho é Ele, não há outro caminho. Pare de procurar por outros caminhos, pare de procurar para encher o seu coração com coisas que são supérfluas. Procure para encher a sua alma com Ele, porque Ele quer encher o teu coração. E eu quero encerrar. Eu quero encerrar dizendo um último sinal que me chama a atenção: o renascimento da figueira Israel. Escute, a palavra de Deus fala que Israel renasceria. Em Zacarias, no capítulo 12, o verso 2 diz assim: eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para ajudar. Se você não sabe disso, fique sabendo, países como Suíça,
estão determinando que em todas as casas dos moradores eles façam bunkers. Você sabe o que é um bunker? Não. Um bunker é um lugar embaixo da sua casa, protegido com paredes muito grossas, para que ataques de bombas de nível nuclear não consigam te matar. Porque um país como a Suíça ia falar para os seus moradores começarem a colocarem bunkers dentro das suas casas. Por que será que nos Estados Unidos a FEMA produziu milhões de caixões que cabem em média 4 pessoas dentro deles? O mundo está se preparando para a nova ordem mundial, e você vai ficar sentado esperando Jesus voltar? Yeshua está às portas. Yeshua está voltando, e Ele vem buscar um povo santo. Deixa eu lhe contar uma coisa. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, o cara mais pirado do mundo. Na minha humilde concepção, um homem como Osama Bin Laden nem chegou a entrar na escola que Donald Trump passou. Cara louco, assumiu a maior e mais poderosa nação do mundo. Mas tem uma coisa que eu admirei: ele é parte de um projeto de Deus. Vocês têm ideia por que ele ganhou as eleições? Não? Deixa eu compartilhar para você. O Sinédrio em Israel, ele foi até Donald Trump e disse a ele que apoiaria ele e que ele venceria as eleições, por mais impossível que fosse. E era impossível desse cara ganhar. Era impossível desse cara assumir. Um cara que nunca foi nem político, não tem história política nenhuma, é o Lula da vida. Só que diferentemente, o Lula hoje é bilionário, roubando a nação. Ele é bilionário antes, enganando também a nação, com seus vários esquemas de falência, e abre nova empresa em falência, e assim, bolso. Mas o cara que nasceu do nada, não entende nada de política, assume, e você acha, não acha estranho por que esse cara assumiu? Como foi que esse cara ganhou? Porque Israel apoiou ele. Ele fez um discurso prometendo, depois desse apoio de Israel ao presidente dos Estados Unidos, de que se ele fosse eleito, ele colocaria a embaixada dos Estados Unidos, que não está hoje em Jerusalém, porque Jerusalém, para as nações mundiais, não é a capital de Jerusalém. A capital de Jerusalém, como é o nome mesmo? Tel Aviv. E a embaixada americana está em Tel Aviv. Nos últimos 4 presidentes dos Estados Unidos foi aprovado que a embaixada americana passaria para dentro de Jerusalém, e nenhum dos últimos 4 presidentes cumpriram. Este disse: eu cumprirei e anunciarei a todas as nações que eu farei isso com Israel. Donald Trump foi para a televisão e disse: primeiro ele desceu o sarrafo dos palestinos, e depois sabe o que foi que ele disse? Eu vou tirar de Tel Aviv a embaixada americana e vou botar dentro de Jerusalém. Você tem ideia do que isso significa? Isso significa que se a maior potência mundial apoiar Jerusalém como sendo a capital de Israel, quer dizer que Israel poderá então construir o templo para o anticristo se sentar. Tudo é um plano e está passando diante dos vossos olhos. Pastor, como é que o senhor fala disso e ninguém fala? Porque o meu doutorado
foi em escatologia bíblica. Eu passo boa parte do meu tempo estudando sobre isso, porque eu quero que a igreja tome conhecimento de que vocês e eu estamos sendo avisados. E Yeshua está voltando, e Yeshua está voltando, e Yeshua está voltando. Eu há poucas semanas atrás mostrei para vocês aqui que o Sinédrio em Israel conseguiu fazer o que era impossível se fazer. Eles conseguiram, que foi fabricar em laboratório uma bezerra vermelha. E não pode se abrir um novo templo se não houvesse uma bezerra vermelha. Eles geneticamente conseguiram desenvolver uma técnica para criar, e criaram. Todos os utensílios do templo foram feitos. E você sabe o que é bom? Já ouviu falar em Vladimir Putin? Já? Sabe quem é ele? Presidente da segunda maior potência do mundo, da Rússia. Em 2012, de madrugada, ele foi até Israel, até o Monte Oriental, ou Muro Oriental, que é o chamado Muro das Lamentações. Se encostou perto desse muro, e como lá de dia e de noite há pessoas orando, havia um rabino lá presente. E esse rabino parou para observar que ali havia muitos seguranças, e Putin estava ali. Ele estava olhando para o muro e falando algumas palavras. O cara chegou perto e percebeu que ele estava recitando uma fala do livro de Salmos. Então ele gritou bem alto: seja bem-vindo, Putin. E ele olhou para trás, viu quem tinha gritado, viu que era um rabino, se aproximou e perguntou: me explique sobre esse muro. E o cara passou até o amanhecer explicando que ali era parte do que antigamente, há muitos anos atrás, era o templo de Israel. Você sabe onde está a Rússia? Aonde antigamente ficava o império do rei Ciro. Então Putin disse a ele: eu serei um dos que no futuro ajudarei a construir este templo. Você diz: isso é impossível, como pode isso? Isso saiu no jornal mais importante de Israel, com fotografias dele do lado do rabino mais preeminente e importante da nação israelense. O mundo está se preparando para um falso Messias, que a Bíblia chama de anticristo. E quando isso acontecer, escute, é porque Jesus estava perto de voltar. Fique de pé. Olhe para mim. Yeshua está voltando. As pessoas estão brincando com isso, mas Ele está voltando. E eu quero lhe dizer que a Bíblia fala que assim como foi nos dias de Noé, será a vida do Filho do Homem. Muitos estavam dando em casamento e se casando prazeres, mas quando tudo isso se cumprisse, Yeshua, Yeshua